Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui do Copito Cast, um podcast que a gente vai falar sobre família, histórias de superação, negócios e coisas que levam a gente pra frente, histórias de vida, insights de vida. Eu sou Ítalo. Eu sou o Ítalo. E hoje, junto com a gente tem o pré-candidato ao vereador Moisés Educato. e o seu assessor. E Augusto. Então, primeiro nos conte, Moisés Educato, quem é você? Como que você se definiria hoje? Quem que é Moisés Educato? Então, Moisés Educato é um quase senhor, né? 47 anos, sou casado há 22, tenho 3 filhos, né? O Rian, que é o mais velho, 21, a Giovana tem 13 e a Sofia tem 10. Atualmente eu tô trabalhando como soldador, né? E sou cabeleireiro também, né? Então, como na profissão é isso daí. Legal, gostaria de se apresentar também, Rian. Bom, então, eu sou Rian, tenho 21 anos, tô ajudando meu pai na campanha, mexo com tráfego pago, edição de vídeo, flyers, tudo que envolve a internet, né? E é isso. Legal. É bom a gente ver um pessoal vindo aqui que... Óbvio, a gente sempre tem a noção dos dois mundos. Um vereador que já tem toda uma estrutura, uma campanha, um pessoal por trás dele. É alguém que tá vindo agora, que traz a família junto. Que, cara, tá todo mundo junto nesse propósito, então é legal. E... Moisés, eu já te conheço. O outro Ítalo já te conhece. Pra quem não sabe, a gente acaba frequentando a mesma igreja. A gente acompanha mais de perto ainda as filhas delas, as filhas deles. E eu gostaria de saber, iniciar a introdutória desse podcast falando como que você entrou nessa área da saúde. Porque, querendo ou não, as suas propostas, que a gente vai falar um pouquinho para frente, elas são voltadas para a área da saúde, elas são voltadas para um público específico dentro dessa área da saúde mesmo. Mas como que você se motivou a entrar para essa área da saúde? Então, eu sempre quis participar, né, da política, mas eu não tinha ninguém assim que me apoiasse, né? Aí um dia nós temos uma cliente que o esposo dela é chefe de gabinete de um vereador aqui de São José, bem conhecido, né? E um dia ele me chamou no gabinete e perguntou se eu queria participar, que ele estava formando uma nova banca, um novo partido, e se eu queria fazer parte desse novo partido. E daí ali eu vi como se fosse uma pequena nuvem, né? Uhum. Aí aquilo tocou no meu coração e daí eu falei, eu quero. Isso 2 anos atrás. Só que daí, beleza, o tempo passou e eu falei, acho que ele esqueceu, né, tal. Aí quando foi em março, ele me chamou de volta no gabinete e falou assim, Moisés, eu já tô com 3 partidos montados e eu quero colocar você em um deles. E esse partido que você vai participar são só de vereadores, pré-vereadores, que nunca foram vereadores, nunca concorreram, né, primeira vez. Eu falei, ok, né. Mas no começo a gente não fica muito entusiasmado, assim, porque... eu não venho assim de uma história política, eu estou entrando agora, né? Então assim, eu não tenho muita experiência na área, né? Mas quero muito aprender sobre isso e futuramente, daqui mais alguns anos, ter muita experiência, né? E daí eu falei pra ele, ok, beleza. Preenchi a minha ficha e tal. Aí ele falou, então tá, a partir de hoje você é pré-candidato, não pode pedir, né, voto, nada, só apoio e tal. Começa a divulgar como pré-candidato para os seus amigos, parentes, pessoas que você conhece, cliente, né? E foi quando eu comecei, né? Mas assim, eu tinha um sonho de fazer algo para as pessoas autistas,
né? Uhum. Eu via muitos autistas, tanto que eu tenho um sobrinho que mora em Santa Catarina, ele é autista, né? Um autismo assim bem elevado, porque o nível dele é alto, ele não fala, então ele não tem muita desenvoltura, ele não consegue se desenvolver muito com as pessoas, né? E até ontem minha sobrinha entrou em contato comigo e falou: ai tio, que legal, parabéns que você tá assumindo essa bandeira tal, pelo meu Instagram. Eu falei: eu quero muito ganhar e poder fazer muita coisa por eles, né? Aí eu queria muito fazer alguma coisa, só que eu não sabia o que, eu não sabia como montar o meu projeto, né? Então eu tava meio perdida. O que eu fiz? Eu fui estudar, comecei a seguir algumas ONGs no Instagram, ver o trabalho delas, né? E comecei a me aprofundar, fui lá no Google, comecei a pesquisar o que era um autista, qual que eram os níveis, como que, né, qual que eram as especialidades que eles precisavam, o que mais era dificultoso assim para eles conseguirem, né? Então comecei a estudar bastante e tal. Tudo isso a princípio no Google e pesquisa online. Isso, Aí depois eu comecei a falar com algumas professoras, fui até as ONGs, vi o trabalho deles, que eles fazem e tal, vi que eles têm muita necessidade, muita ajuda mesmo, é bem precário. Tudo que eles conseguem é tudo com bingo, com vendas, com brechó, né? E eu fiquei sensibilizado. Aí um dia eu tava muito triste, porque uma pessoa falou pra mim que eu não ia conseguir, que isso daí era pra quem, né, tinha experiência, né? Já nasceu da política. Já nasceu na política, pais, irmãos, né, tios na política. E eu fiquei muito triste, né? Daí eu falei pra Deus, Deus, eu queria um sinal. Porque assim, eu me via como... como que eu posso falar a palavra? Como que eu posso dizer a palavra? Como alguém de mãos atadas que queria fazer uma coisa a mais, Sim. mas não tinha as possibilidades pra fazer. Isso, me sentia assim. E daí um dia eu fui no centro com a Cris, nós fomos comprar material, produtos pro salão. E deixamos o carro no estacionamento do postinho, que depois eu ia passar lá, que eu precisava marcar uma consulta pra mim. Aí na unidade de saúde. Aí quando a gente tava indo lá na unidade de saúde, eu encontrei uma mulher. E eu tinha pedido naquele dia, falei: senhor, eu quero um sinal. Porque assim, se eu não tiver um sinal, eu desisto, eu abro mão. A princípio era eu e a Cris que éramos os pré-candidatos a vereadores, né? E um de nós precisou abrir mão, né? O partido pediu pra gente, porque não podia, né, marido e mulher concorrer no mesmo partido. Poderia se cada um tivesse num partido. Beleza, aí eu falei assim, eu vou abrir mão, porque eu acho que a Cris tem mais chances, ela conhece muito mais gente, ela tem muitas clientes. Ela é mulher, né? Ela é cantora. Sim, cantora. Então, assim, eu acho ainda que ela tinha mais chances que eu, né? Mas o meu sonho, minha vontade queimava no meu coração. E eu falei: Deus, eu quero um sinal, me mostra. E daí eu tava indo pro postinho e tinha uma senhora vindo. E ela chegou pra mim e pra Cris e falou assim: olha, eu precisava de uma ajuda. Ela começou a mostrar os laudos. Eu tenho 2 filhos autistas. O meu marido me trouxe pra cá, nós viemos do norte do Paraná, tínhamos a nossa casa, tinha um trabalho bom lá, vida boa. E ele trouxe pra cá pra gente pagar aluguel, falou que a gente ia ter uma vida melhor aqui, porque tinha bastante empresas e tal. E quando chegou aqui, eu descobri que os meus filhos eram autistas. E o meu marido, sabendo disso, né, tendo esse diagnóstico, ele me abandonou, foi embora. Me deixou com 3 filhos, um com 14, um com, se não me engano, acho que era 8 e o outro com 4. E ela falou assim, e eu queria uma ajuda de qualquer valor, porque meus filhos, eles são seletivos, eles não comem qualquer coisa. Ela falou assim, eles nem comem carne, pra você ter uma ideia, o que eles comem é batatinha e mandioca. E fubá, ela falou. E aquilo assim, tipo assim, passou assim um filme na minha cabeça, porque... eu lembrei da minha infância, né? Porque
Aos 4 anos de idade eu perdi meu pai, ele morreu de câncer no pulmão. E deixou minha mãe com 8 filhos, né? O mais novo tinha 3 meses de idade, eu tinha 4. E a gente passou muita necessidade, muita mesmo, de ter dia assim, da gente ter que dormir e não ter o que comer, né? E daí quando ela falou do fubá, porque eu tenho um trauma de fubá, porque a gente só comia fubá. E naquela época, da minha infância, a gente pegava muita comida da escola. Hoje em dia não se faz mais isso, porque os nutricionistas não deixam, não pode, né? Mas os professores via quem tinha necessidade, nós levávamos um baldinho assim e trazia cheio de comida que lá dava pra 2, 3 dias, né? Todo mundo. E então aí quando aquela mulher começou a falar assim, que ela tava com o aluguel atrasado, água, luz, não tinha comida. E daí eu falei, cara... Aí eu olhei e falei assim... Aí eu olhei pra Cris, daí que ela falou que o filho dela era autista, eu olhei pra Cris, aí eu não quis chorar na frente dela, porque, né, a gente não pode, tem que ser forte, né? E daí a Cris olhou pra mim, daí eu olhei pra ela e falei, olha, eu pedi um sinal pra Deus hoje. Eu sou pré-candidato a vereador e a causa que eu vou defender vai ser dos autistas. Que eu quero muito fazer um trabalho bem legal para essas pessoas. E daí eu falei assim, eu vou te ajudar, mas eu não posso te ajudar com muito. Falei pra ela, eu vou fazer um pix pra você, mas eu não vou te ajudar com muito. Ainda falei pra ela, mas quando eu tiver né, com a candidatura já tudo certinho, eu vou te chamar pra você trabalhar pra mim, pra você me ajudar. E ela faz parte de uma ONG chamada Mães de Autistas, lá do Borda do Campo. E ela falou, não, pode deixar que eu vou falar com as mães, nós vamos votar em você, porque a gente precisa de uma pessoa, né? Eu sei. Posso só fazer um parênteses? Pode. O pessoal aí que às vezes não tem muito ligação com pessoas com essa neurodivergência, pode achar que é um caso isolado. Ah, não, mas é uma pessoa só que acontece. E, cara, como a gente tá à frente de vários trabalhos, até dentro da igreja, a gente começa a ver que não são 1, 2 casos isolados, cara. Realmente precisa ter um trabalho voltado para essa área da saúde, porque, cara, cada vez mais tem mais pessoas, não só autistas, né? Mas pessoas com TDAH, igual você falou, tem vários níveis também. Sim. Então, uma pessoa tem um nível leve, cara, ele consegue desenvolver, ele consegue trabalhar. Agora, alguém que já tem um nível mais pesado, já é difícil, até a comunicação pessoal dentro de casa mesmo. Então, essa necessidade de trabalho com a neurodivergência, a gente sente que nunca foi tão preciso quanto é hoje, né? Então, a gente vê isso aumentando e é legal a gente ter contato com alguém que realmente levanta essa bandeira, fala, cara... A gente precisa de um trabalho focado nisso, a gente precisa ajudar não só as crianças, né? Porque, cara, é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho que vai desde a dificuldade da pessoa comer, a uma dificuldade de ler, um ensino diferente que tem que ser tratado para a pessoa. A própria saúde, né? Obviamente, de remédio, que muitas vezes são caros, que não tem condição. Então, esse trabalho multidisciplinar... É interessante a gente ver que, talvez porque a gente não tem um caso tão próximo assim, a gente não acompanha tanto quanto a gente deveria acompanhar, né? Sim. Mas a gente vê que tem bastante e parece que eles são um pouco desconexos, parece que eles realmente não sabem o que a pessoa está passando. Tipo, eles têm uma ideia, mas uma ideia de fora é diferente de uma ideia de alguém que tem uma mãe, um membro da família que tem uma dificuldade dessa. E acho que a gente já pode ir direcionando como que você pretende ajudar efetivamente essas pessoas. Então, como eu tava falando, daí aquele foi o sinal, né? Aí eu falei, agora eu preciso montar o meu plano da minha proposta, né? Sim. O meu projeto. E daí eu comecei a pesquisar. Aqui em São José nós temos 980 crianças cadastradas, que elas estão cadastradas no sistema da prefeitura.
E que a maioria dos pais precisam de muita ajuda, tanto psicológica quanto ajuda, né? Quando de nós alimento, falamos, né, quando a gente fala em ajuda financeira, tem uma verba destinada da prefeitura para isso já, ou é necessário um projeto desenvolver e você vai ser essa voz para que esse projeto desenvolva? Então, assim, eu me informei, né? Eu não vou falar uma coisa que eu não tenho tanta certeza assim, mas foi que eu me informei que todos os vereadores, eles têm um valor cada 6 meses para investir em um projeto. Então, você, por exemplo, você pega esse valor que você tem lá, aí você vai lá, compra, vamos supor, 10 ambulâncias, dá para um hospital aqui, 2 ali, 3 aqui, distribui, né? Ou as ambulâncias, elas vão sair com elas vão ter, tanto que a gente já viu aquelas ambulâncias, aqueles carros doado pelo vereador, tal, né? Então, assim, e tem as emendas, né? As emendas que são votadas na Câmara, né? Você monta o teu projeto, você leva, né, apresenta o teu projeto, e se for aprovada a maioria votar, os vereadores, né, a prefeita ou o prefeito, né, eles vão investir no teu projeto. Vão homologar ou não o projeto, né? Isso, Assim, vamos ir, por exemplo, mas existe uma verba federal, né, já que pode, por exemplo, eles podem receber essas orientações para aposentar né, de repente um autista ou não, né? O que você nos fala sobre isso? Existe como aposentar, dependendo do grau que ele está, grau 1, grau 2 ou grau 3, dentro do autismo, tem como, né? Até porque, até incrementando a pergunta dele, até porque se ele tem um grau alto, ele não vai conseguir entrar no mercado de trabalho e, por consequência, ele não vai conseguir gerar renda e riqueza ou sustento até para sua família. Então, óbvio, né? De novo, a gente olhando como de fora, como não tendo casos assim tão próximos, a gente vê essa necessidade de, cara, ele tem que ter um suporte financeiro custeado, sim, não necessariamente pelo município, mas pelo governo, um apoio, um suporte para que ele possa realmente desenvolver. Na verdade, existe 2 programas que são chamados PPC, né? E o outro chamado LOA. O LOA ele é um programa, um benefício do governo, e o BPC também. Então, assim, o BPC ele serve para as pessoas idosas que não conseguiram se aposentar, tem mais de 65 anos, né? E eles não conseguiram se aposentar e não vão conseguir se aposentar, né? Então, esse BPC, e eles não têm condições de se manter mais sozinhos, não conseguem mais trabalhar e tal. Então, eles recebem esse auxílio, que é um salário mínimo, né? Não tem limite, assim, porque pode tanto o marido quanto a esposa também receber, os dois podem receber o BPC. Se tem a necessidade, são indivíduos separados, né? Cada indivíduo tem o seu direito na federação, né? Daí o marido e a mulher podem receber. Então, eles recebem, um recebe um benefício, outro recebe outro. O BPC também serve para as pessoas que têm problemas, né, com neurodivergências. Então, você faz o cadastro único, né? Faz lá o cadastro único, com todos os laudos você vai até o CRAS, leva lá, eles vão dar todo o suporte para a família, a entrada. Tem também a prefeitura aqui de São José, eles liberam cesta básica, e é uma cesta bem boa, tá? Porque eu já vi, né? Assim, para as pessoas, todos os meses, eles liberam para essas pessoas que têm os filhos com problemas, com autistas, né? Dislexo, TDAH. E tem o LOA. O LOA ele já é especificado para pessoas autistas. Então, assim, você vai, por exemplo, a mãe vai até a ONG, né? Hoje em dia, nas ONG, né? Você vai lá, faz um cadastro. A ONG, ela vai dar toda a instrução para você ir até o CRAS. Dá toda a assessoria para isso. Dá toda a assessoria. Toda a assessoria seja gratuita. Jurídica, seja... Sim, também. Toda a assessoria para os pais. E já tem linkado com alguma faculdade essa justiça gratuita ou não? Tem advogados que fazem? Então, eles são todos, como que eu posso falar? Eles fazem trabalhos voluntários. Toda a parte de médica, jurídico, contador, são todos voluntários. Então, eles não têm um salário fixo, eles não têm remuneração. Isso já existe em São José, então ele precisa só ser fortalecido, Sim. Correto?
Isso. E esse ano a prefeitura também inaugurou, se eu não me engano foi em julho agora, não é bem um instituto, creio que um centro chamado AMA, né? Que também fazem o acolhimento dos pais, das crianças. Ele chegou onde agora, as né? pessoas Já existe já em Curitiba também o AMA e tudo mais, existe, aham. E daí agora a prefeita inaugurou no mês de julho, né? Eu tive lá na inauguração, tal, assim, bem rápido, dei uma olhadinha, eu não tava com muito tempo, mas dei uma olhada, fiquei de voltar pra mim poder, né, saber, porque eu tô entrando, eu preciso, né, essa causa que eu vou defender, eu preciso estar 100% envolvido, né. Mas, assim, tem auxílios do governo, é um pouquinho burocrático. Eu acho, assim, que poderia ter menos burocracia. Porque, assim, eles precisam muito rápido. Porque no caso, você falou dos laudos, né? Os laudos que vão comprovar, né, se a neurodivergência ou não, né, em si. As ONGs mesmo direcionam isso? Qual metodologia? Onde vai se conseguir esses laudos? É mais fácil ou também continua burocrático isso? Não, é assim, ó. As ONGs, elas, como elas têm vários profissionais que trabalham voluntários lá, então elas têm psicólogo, tem neurologista, tem psiquiatra e tem também um profissional que chama TO, que é terapeuta ocupacional. Esse TO como que eu posso dizer? Tem poucos profissionais. Tem poucos profissionais, na verdade. Tá escasso no mercado. Tá escasso, E para você conseguir uma consulta com eles, né? Até eu fui numa ONG chamada Falando de Autismo, né? Eu fui pedir o apoio, né, para eles, mas eles já têm uma candidata que é uma das presidentes lá da ONG. Mas eu falei para eles assim, não importa, a gente tá aqui para unir forças. A gente precisa ter voz. Sim, a gente precisa ter voz. Quanto mais voz, melhor. Tomara. Sim. Até ser ouvido, né? Sim, eu falei, tomara que ela ganhe, eu ganhe também para nós se juntar para poder ajudar essa galera, entendeu? Daí eles falaram, tem uma profissional chamada, né, TO, é uma profissão, terapeuta ocupacional. Essa terapeuta ocupacional, o que ela faz? Ela organiza toda a vida de um autista. Desde o que ele vai vestir, o que ele vai comer, como ele vai se comportar, né? Alguns precisam de fono, né? Fono também é bem escasso, é bem poucos profissionais que tem. Então, assim, para você conseguir uma consulta com uma TO é bem difícil. Eles têm uma profissional de Curitiba que eles encaminham para ela, mas assim, eu sei que uma consulta com ela custa R$300. Eu não sei eu não perguntei, né, se ela faz voluntário, mas provavelmente faça, mas é muito difícil conseguir. Que do meu projeto é conseguir trazer para São José um profissional já habilitado isso, aqui. Um profissional habilitado já para ele trabalhar. Porque ele tem que estar linkado também onde aceite, né, esses laudos, né? Porque não adianta também ser um profissional que não seja habilitado para liberar esses laudos. É preciso essa certificação? Não é preciso? Ou a própria profissão dele já dá essa certificação? Ou tem que ter uma certificação federal? Ou ainda você não tem essa Ele vai fazer uma ciência? faculdade. A faculdade são de 4 anos, né? É um curso superior. São 4 anos. Aí, nesses 4 anos, com 2 anos, eles já conseguem fazer um estágio. Né? Eles já podem fazer estágio. Mas é só no final dos 4 anos que eles recebem o certificado. Esse certificado deles já é um certificado que eles têm a autorização. Eles vão assinar os laudos e vai passar pelo crivo do INSS. Na verdade, o laudo, quem dá o laudo para um autista é o neurologista. Ele que fornece o laudo. Então, são os médicos neurologistas. Okay. E aí passa para toda essa demanda vai passar para o INSS e lá no INSS que vai ter essa liberação ou não. O que acontece? Eles chegam na ONG, eles vão passar... eu desconfio que o meu filho é autista. Então eles chegam lá, então vamos ver, vamos estudar. Pega ele, psicóloga primeiro. Aí a psicóloga vai conversar com ele, sozinho ali, ou talvez com o pai, né, com a mãe. E vai chegar, realmente ele tem lá... os traços, as coisas que ele é autista. Então, manda ele para um neurologista. Aí o neurologista vai fazer
vai ver o diagnóstico, né? Então tem toda uma pesquisa antes Isso, de dar esse ressonância diagnóstico. magnética, ele vai fazer um mapeamento, né? Um mapeamento cerebral. Então, assim, aí tem os exames, eu não sei o nome do exame, mas eu sei que tem um exame que esse exame comprova que a criança ou a pessoa tem autismo. Ok. E a São José está equipada tem a quantidade de equipamentos necessários para dar esse laudo até aqui dentro da cidade mesmo, para não ter que... Porque a gente sabe, quanto mais empecilho coloca, mais demorado fica todo o processo. Então, uma pessoa que perdeu o emprego e já tem um filho com algum grau, ou desconfia que o filho ela precisa de uma resposta rápida. Sim. E muitas vezes daí ela precisa de um psicólogo para depois encaminhar para um neurocirurgião, neurocientista, neurologista, isso. E para depois daí mandar para fazer um exame, daí o exame, supondo o exemplo, não tem em São José, manda para fora para depois... Para Curitiba, Então, seria interessante ter esses equipamentos que fazem esse tipo de laudo em São José? Sim, seria muito interessante. E esse é o meu projeto, entendeu? Com o Meu novo projeto, hospital não sim. daria para fazer ali já? Porque ele vai vir grande o novo hospital, não vai? Vai ser grande. Vai ser mas grande, eu não sei, eu não tenho essa informação ainda se lá poderia ser feito, né? Mas eu acho que talvez poderia. Eu acho, não, tenho certeza que seria mais interessante fazer um centro mesmo, um instituto, né? Próprio só para atender essas pessoas com neurodivergência. Okay. Então, assim, o meu projeto é esse. Né? Porque Conseguir nós falamos de crianças, né? E mais adolescentes, assim. Mas também tem pessoas de mais idade, né? Bastante. Que assim, de repente, estava à margem, né, da sociedade até então, porque ninguém tinha esse olhar, né? Tem como olhar para eles ainda e reverter, aliviar um pouco, né? Porque assim, pelo fato de ele estar carregando um fardo já há tanto tempo, existe alguma coisa? Já pensou também na melhor idade que tenha, né? Esse nível de dificuldade relacional com a sociedade, com o mundo em si? O autista, ele tem até uma certa idade para se desenvolver, né? Com acompanhamentos. Mas na fase adulta, adolescente, jovem, adulto, também dá para fazer um tratamento, né? Um pouquinho mais complicado, porque a gente mesmo, a gente tem um problema de saúde, conforme a uma idade mais avançada, mais difícil é para se recuperar. A resposta biológica é mais complexa. Isso. Mas assim, a minha ideia seria o quê? Tentar descobrir no primeiro ano da criança. Então é algo preventivo. Algo preventivo. Okay. Como se faz o exame de pezinho. Sim. Para você saber se a criança tem um problema mental, você faz o exame do pezinho. Já temos essa tecnologia, então Sim. já é só dar atenção. Isso, por isso que eu falei, teria que ter um local, né, por exemplo, a criança nasceu lá no hospital, vamos supor, o Hospital São José vai ser enorme, vai ser bem sofisticado, pelas informações que eu tô tendo, né, então vamos supor, o médico ali, o pediatra já percebeu que a criança é diferente, porque se percebe. Né? A criança, desde quando ela nasce, ela já tem como que eu posso falar? Até a fixação do olho. Isso que eu ia falar. A questão do olho, o olhar. Então, assim, o pediatra, ele já consegue... Olha, então, assim, ali, o meu propósito, assim, do meu projeto seria o quê? Já ali no hospital, o pediatra conseguir ter vamos supor, um diagnóstico preventivo ali, né? Tipo assim, essa criança pode ser uma criança autista. Então, assim, chegar com uma psicóloga para os pais, pai, mãe, não fiquem assustados, pode ser que seja uma criança, seu filho pode ser que seja autista ou não, né? Vamos acompanhar ele e no desenvolver dele a gente vai vendo, daí você passa por um psicólogo, já manda ele para né? Como é que se faz? Faz um encaminhamento, né, para um neurologista, isso. Então, assim, é uma coisa bem complexa, né? Muitas pessoas falam, você não vai conseguir, você vai ser barrado, porque as pessoas querem melhorias de rua, querem que tirem os radar, querem não sei o que lá. Não, gente, eu não vou lutar para isso. Tá? Então, como é específico, né? Vamos olhar para a mãe que você encontrou na rua.
se encontrou uma mulher sozinha. Porque muitas vezes, e acho que essa é a grande realidade, né? Acaba sobrando para a mãe, né? E aí ela, por exemplo, como que você pensa nesse apoio para ela, né? Desde seja o recurso federal, porque vamos só supor, né, que ela se anule na vida, ela tem que parar de trabalhar, ela tem que viver em função, né, da criança ou do adolescente. Que tipo de assistência existe ou não existe ainda? É algo que a gente precisa brigar, né, gente? Porque aí a sociedade, né? Você tem que ter uma voz lá para que a sociedade venha junto com você, né? Para forçar isso, né? Para que tenha força. Isso olhando para os pais de pessoas com para os pais, principalmente as mulheres, né? Porque quando é o casal, ainda os dois juntos lutando, mesmo que seja muito complexo e difícil, eles ainda vão avançando, mas às vezes sobra e um só tem que se anular totalmente e é dependente do governo, do município, do estado. Assim, já tem um olhar para isso, ou ainda, né, você vai desenvolvendo isso, porque nem tudo, lógico, você não tem todas as respostas, nem sabe todas as fontes, né, de recursos. Já pensou nisso? Então, na verdade, assim, ó, esse benefício LOA, ele é para pessoas autistas mesmo, né? São um benefício próprio para os autistas. Mas tem uma demora, por quê? Não, mas e a mãe, né? Assim, porque nós vamos atendemos o autista. Ele, né, tanto faz a idade, mas eu me preocupo porque esse recurso é do autista, né? Isso. É do autista. O do autista. Os pais recebem no lugar para poder cuidar dos autistas. Sim. Os pais têm que administrar o recurso. Mas e essas mães? Qual recurso que chega para elas? Porque, né, é uma mulher, ela precisa de N benefícios para se cuidar, para ser vaidosa, para se valorizar, enfim. E para ter uma qualidade de vida, né? Não só sobreviver, mas, cara, ter as decisões, porque normalmente quando ela administra do autista, ela tem que focar tudo para o autista, né? Ali. E de repente ela, né? Já temos alguma coisa, ou ainda vai se criar isso, ou talvez seja uma semente que esteja lançando aqui, e fala, poxa, eu não pensei nisso, mas a gente tem que buscar isso. Todas as mães, elas têm o acolhimento na ZONG. Na ZONG, no AMA, né? O acolhimento com psicólogos. Elas passam... mas esse acolhimento, por exemplo, não faz parte do governo, né? É da sociedade, ou das igrejas, ou de alguma instituição. Ou conglomerados de mães, né? Que normalmente elas são unidas. Mais de instituições mesmo, não governamentais. Mas do governo, assim, você não tem uma ideia ainda. Não tem. Então, tanto que eu quero criar, né? Assim, como eu e minha esposa somos da área da beleza, né? Esse instituto que eu quero criar, se Deus quiser, eu sei que vai ser bem difícil, é uma luta bem grande, né? Mas assim, tô juntando forças, que eu quero estar preparado, né? Então esse instituto que eu quero criar, ele vai ter todo o apoio, tanto médicos, né? Que eu vou correr atrás de médicos, e o apoio também dessa parte aí de cuidado da beleza. Entendeu? Porque às vezes a mãe, por exemplo, ela tá cuidando ali do filho, mas ela não tem tempo e nem dinheiro para ir num salão. Isso, entendeu? Se cuidar ela mesmo. Isso. Então, no instituto eu quero montar um espaço para atender elas. Entendeu? Atender elas, fazer uma escova, fazer uma hidratação, fazer uma maquiagem. Às vezes ela vai ter uma mãe lá que fala, eu vou arrumar um emprego, e a apresentação é tudo. Ó, eu vou lá fazer uma entrevista. Então ela vai chegar ali no instituto e falar, hoje eu tenho uma entrevista tal, e eu queria, se eu pudesse fazer, né, uma escova, uma maquiagem, uma unha simples tal. Então ela vai ter ali as profissionais que vão estar atendendo elas, né, como para poder elas terem uma aparência legal para chegar lá. A autoestima delas, elas chegarem com a autoestima lá em cima, né? Sim, porque assim, tem mães que hoje em dia elas não têm condições de num salão fazer uma progressiva, né, uma hidratação, talvez fazer uma mão, um pé, isso aí é tudo, né, é aparência, né? Então ela tá ali o dia inteiro, 100% cuidando do filho, e acaba, né, deixando ela de lado. Então assim, tudo isso eu não vou falar que eu quero tentar, eu vou conseguir. Porque mesmo que você não consiga o todo, por exemplo, né, fazer chegar um pouco, para quem não tem, é bastante. Já né? vai ser ótimo, não vai ser suficiente, porque eu acho que o suficiente é a gente chegar aonde eu quero chegar, entendeu?
Então, assim... Miramos alto, mas se chegar aqui, já dá para começar a alcançar elas dessa forma. Outra coisa também do meu projeto que eu quero realizar é como nós temos o salão, né? E a gente nós temos como fornecer certificado, né? A gente tem licença, tudo para fornecer certificado. Então a gente vai colocar junto com esse atendimento para elas para o salão, vai ter também os cursos que nós vamos dar gratuitamente. Não, isso é bom porque vai gerar renda para elas, né, em casa, fazendo essa é a intenção. Assim. Vamos supor que eu tenho um filho autista, ele é de um nível 3, que eu não posso sair de casa para trabalhar, não posso deixar de fazer ele é totalmente independente. Totalmente independente. Até ainda ela vai chegar ali no instituto, ela vai ter mas vai ser assim, um curso rápido. Coisas nós vamos ensinar uma profissão assim, uma coisa rápida, por exemplo, vamos supor, vamos ensinar ela a fazer, ser lash designer, que é cílios. Ela vai aprender a colocar cílios, que é um curso assim que é de 2 dias. É bem rapidinho, às vezes de um dia só ela já consegue. Aqui que nós vamos fazer? Eu vou tentar e vou conseguir. Eu não gosto dessa palavra tentar, né? Eu vou fazer de tudo para conseguir um kit inicial para elas. Vamos supor, não adianta nada ela ter o curso certificado, agora eu vou atender na minha casa. Então, assim, ela vai começar... de parceiros para isso. Sim, eu vou precisar de parceiros. A gente vai tentar correr atrás para fechar com os parceiros, o lugar que a gente consiga, pelo menos o básico, que é uma caixinha de cílios, uma colinha, né, uma pinça, tal, um protetor. Então, olha, aqui você tem um kitzinho, esse kitzinho aqui você vai conseguir começar com 10 clientes. Dessas 10 clientes, ela vai cobrar lá, vamos fazer um valor simbólico lá de R$100. Ela já ganhou R$1.000. Desses R$1.000, ela vai tirar uma parte, né, para ela e uma outra parte para ir lá e comprar mais produtos. O seu estoque. Entendeu? Então, assim, essa é a minha ideia. Porque eu acho assim, eu tenho uma mentalidade assim, se você for lá e sempre dar o peixe e o pão, ela vai estar sempre ali pedindo o peixe, o pão. Você anula a pessoa, né? Sim, você vai anular a pessoa. Então, assim, você vai lá ensinar ela a pescar. Ensinar ela a fazer o pão. Sim. Que daí, além dela fazer pra ela, eu posso fazer um pão pra vender. Entendeu? Então, assim, além dela aprender pra colocar na mesa da família dela, ela vai colocar na mesa de outras famílias que vão dar o dinheiro pra ela, que ela vai juntar pra pagar as continhas dela. Acho que é bom. Entendeu? Então, assim, esse é o meu pensamento. Claro, teve algumas pessoas que falaram assim pra mim, mas é como se fosse um CAIS, né? Acho que é. Que lá em Curitiba tem, né? E esse instituto falou, mas vai ser só mais uma casa, um centro. Eu falei, não. Sim, pode ser que seja só mais um. Você não precisa inventar roda, né? Sim, você precisa fazer ela girar. Não, eu preciso fazer girar. Eu quero deixar um legado aqui na cidade de São José, né? Porque eu quero deixar um legado. Eu quero que quando as pessoas ouvir falar o nome Moisés Educato, eles vão falar, nossa, é aquele cara que fez o instituto para os autistas. Entendeu? Uma coisa assim que eu vejo de muita necessidade, que assim, a gente fala muito, vamos correr atrás de coisas para os autistas, profissionais, mas, gente, é aquilo, você esquece dos pais. Porque, assim, quando você descobre que um filho é autista, né, eu acho assim, em primeiro lugar, algumas pessoas acham que autista é um deficiente, eles não são deficientes, tá? São altamente eles têm capazes. Uma condição de vida diferente da nossa. Sim, são altamente capazes. Eu vejo eles como uma evolução humana. Vejo eles como uma evolução humana. Esse é o meu pensamento, né? O meu posicionamento. Mas, assim, eu quero ajudar os pais a não ter vergonha. Entendeu? Não ter vergonha das pessoas olhar para o filho dela e saber que o filho dela é um autista. Ensinar, então, a sociedade a ter esse acolhimento. Isso, na verdade, quem precisa ser ensinado são as sociedade, pessoas, a sociedade. Quem tem que ter inclusão social não é os autistas, somos nós, né? Que precisamos nos incluir no mundo deles. Respeitar, né? Hoje já tem várias leis que tem as leis que eles nas filas do banco, supermercado, eles já têm preferência, né? Chegou com o cordãozinho ou, né?
que prove que ele, uma carteirinha que prove que eles são autistas, eles já têm preferência, né? Que bom. Sim, Já demos um passo, então. Sim, aham. E agora tá saindo, tem uma lei no Senado que os senadores já assinaram e voltou para os deputados terminar também de finalizar, que é uma cota das empresas serão, assim, não vou falar obrigadas, né? Mas elas terão O que dar benefício trabalho. de ter alguém Sim, vamos supor. autista dentro da sua empresa. Vamos supor, cada 50, 100 funcionários, eles precisam ter 1 ou 2 autistas. Ok. Claro, Igual vamos... já tem hoje com o PCD, né? Sim, isso. Mas vamos falar assim, não é todos os autistas, como a gente falou, tem níveis. Sim, sim. Mas vamos supor, que nem a gente tem na igreja o Hugo, que ele é um menino que Salve, ele já Hugo. trabalha, né? Sim. O Hugo, ele trabalha, ele é remunerado e ele... Ele tem uma vida independente, Sim, né? ele tem uma vida normal como todo mundo. Pega entendeu? ônibus igual todo mundo. Pega ônibus, às vezes vai de come igual todo bicicleta. Então, ele trabalha. Eu trabalhei com ele lá onde ele trabalha hoje, né? E eu acompanhei ele lá, várias vezes eu ia lá. E eu via, ele trabalha super bem, Eficaz. muito focado. Ele é eficaz. Ele é muito eficaz. Mas eu via um certo preconceito com ele, assim. Às vezes ele tava lá sozinho, eu ia lá, dava um abraço nele, daí dava paz pra ele, e daí como tá seu dia, perguntava, e as outras pessoas, os outros funcionários ficavam assim, olhando, né? Então assim, mas ele ficava meio de cantinho, assim. E isso acontece em muitos lugares, tanto nas escolas, quanto nas empresas que têm pessoas autistas. É então, por isso que uma campanha de divulgação e de acolhimento deve ser feita, porque as pessoas precisam ser ajudadas também, Sim. né? A enxergar dessa forma, né? Assim, porque não adianta criticar, porque a crítica ela vai gerar outra crítica e ninguém vai ganhar. Sim, né? Mas a verdade. partir do ensino, né, que é a educação, né, e dos exemplos em si, a sociedade vai aprender a aceitar, né? A isso e não somente aceitar, a conviver com excelência com eles, né? Que eu acho que é o grande ponto que nós queremos, né? Onde não há diferença, né? Onde a gente viva numa cidade, num mundo onde não tem diferenças. Seja igualitário para Sim, todos, para né? todos. Os mesmos direitos e respeitos a ambos, né? E uma coisa também que eu quero lutar muito também é para profissionalizar, não profissionalizar, dar um treinamento nas escolas, por exemplo, para os professores. Treinar os professores, porque assim, ó, quando chega uma criança autista, eles não sabem o que fazer. Tem já algumas coisas nas escolas, Tem. mas a pedagogia ainda, né, para a neurodivergência, ela ainda é muito recente. Eles estão aprendendo também, né? Então, por exemplo, assim, hoje não cabe crítica para nós quanto à educação nisso, Sim. porque é um aprendizado. Então, a sociedade está olhando, as escolas estão olhando, e assim, lógico, demanda tempo, né? Há uma complexidade nisso, né? Principalmente porque são seres humanos e as nossas emoções e as deles, né? Elas diferentes. divergem, né? Cada dia um outro. Então, é muito importante. Vai ajudar muitos a crescerem. Tanto as escolas, professores, né? Que são esses professores especiais que têm um coração do tamanho do mundo, né? Que vão parar para fazer isso de uma forma adequada e vão ensinar já, né? As crianças, desde sempre, a conviver e ter essa grande, né, que nós estávamos falando da evolução, né? Sim. Essa forma deles focarem, esse hiperfoco deles. Que bom se os nossos São muito alunos inteligentes, tivessem, né? eles são muito Isso, né? inteligentes. Se esse hiperfoco fosse transmitido deles para os restantes dos alunos, nós teríamos excelentes alunos em todas as escolas, sejam públicas ou privadas, né? Então, acho que realmente nós ganhamos quando eles estão dentro da sala de aula, ensinando, né? Nós temos que aprender com eles. Então, eu acho que isso é relevante, né? Mas a pedagogia ainda é nova, né? Assim, há esforço das secretarias da educação, tudo, porque é muito novo esse olhar para eles, né? Antigamente era rejeitado diferente. Hoje, não. Assim, então... É uma tentativa de inclusão, mas eu vejo que não é... A gente, olhando de fora, não é só nas escolas que eles não são aceitos. Aí que eu acho que entra a maior dificuldade, porque não é só na escola, não é só na família, não é só no emprego.
cara, toda a sociedade abraçar eles de um jeito que muitas vezes não é. E não é um papo de socialismo e o governo tem que dar tudo, mas é o lado de, cara, nós como sociedade, nós como indivíduos, nós como empresas, nós como pastores, professores e pessoas, familiares de alguém com algum grau de dificuldade, nós nos colocarmos à disposição para incluirmos eles. Incluirmos como? Incluirmos na esfera, de novo, aceitação dos pais, de cuidado com os pais, cuidado da mãe, profissionalização deles. Então, por isso que é um trabalho muito difícil. É um trabalho que ele engloba várias pontas e que você tem que juntar todas elas. Não adianta só você falar, nossa, agora ele tá vivo e saudável. Ele vai estar realizado? Não vai, cara. Ele vai querer montar uma família, vai querer ter um trabalho, ele vai querer ter coisas pra frente. É igual o senhor tava falando lá que teve uma pessoa que comentou, é só mais um instituto, né? Ou outro CAPS, vamos dizer assim. Mas é algo que vai direcionar as pessoas, tá, eu tenho um filho autista e o que eu faço agora? Vai pegar na mão dessa pessoa e vai mostrar quais são as etapas que ele tem que seguir para assim ele poder viver em uma sociedade sem preconceito, sem rejeição. Então, não é só mais um instituto, é algo que vai abraçar eles e direcionar quais são os passos que ele tem que seguir para ter esse direcionamento correto. Não somente com eles, com os pais. Entender que não é algo, não é uma sentença. É algo que eles vão ter que se adaptar e aprender a viver. E para poder se incluir à sociedade. E uma coisa assim que eu acho legal, assim, que eu conheço 3 ONGs aqui, que é o Ombro Amigo, a Mães de Autistas e Falando de Autista. E o que eu acho legal, assim, é que eles se seguem nas redes sociais, eles fazem eventos juntos. Então, assim, são 3 ONGs que buscam o mesmo objetivo, entendeu? E que elas não se vê como concorrentes, entendeu? Elas se vê como uma corrente. Isso. Entendeu? É como se elas são unidas, assim, elas se uniram pra uma ajudar a outra. Então, assim, são umas ONGs, assim, que são pessoas assim, verdadeiras mesmo, que estão lutando. Eu fui lá, eu vi, tem muitas pessoas que fazem trabalhos, vão lá, faz trabalhos de costura, artesanato. Então, assim, e tudo que elas fazem, elas vendem. Até que elas conseguiram um espaço ali no Shopping São José, uma lojinha para elas poderem vender lá. Elas foram lá, conseguiram tudo gratuito, um apoio, né? Porque sabe que um aluguel é caro, tal. Conseguiu conversar com os lojistas e todos eles se uniram, falaram, não, a gente vai se unir pela causa, porque alguns lojistas têm filhos autistas. Então elas se uniram, aí elas vão lá, elas vendem os bombonzinhos delas, os artesanatos, tem produtos do Boticário, Natura. Então, assim, tudo, né, que elas se juntaram, que elas ganham, brechózinho que elas fazem, né? Elas têm os dias de brechó lá que elas vendem, mas tudo em causa da ONG, porque elas não têm ajuda financeira dos empresários, entendeu? E uma coisa que eu quero correr atrás, eu quero envolver os empresários, porque aqui em São José, gente, é uma cidade muito rica. Se eu não me engano, é a 2ª cidade que mais arrecada imposto, por causa das empresas que tem aqui. E os impostos são altos, entendeu? Um imóvel para você comprar aqui chega a ser o dobro de um imóvel de Curitiba. Então, assim, gente, tem uma quantidade de imposto muito grande que pode ser tirada para poder ajudar essas pessoas, entendeu? Como eu falei, eu fui lá, ela falou que tinha uma candidata que tá... Falei, gente, eu tô aqui, mesmo depois que eu ganhar, mesmo que vocês não votaram pra mim, podem me procurar à vontade. Eu tô aqui, eu quero servir. Eu quero muito mais servir do que ser servido. E, nossa, o meu maior retorno que eu vou ter vai ser, assim, conseguir as coisas pra eles. Não tem preço ver o sorriso, a lágrima de uma mãe de agradecimento, né? Como eu falei, minha mãe, ela foi 7 anos viúva e minha mãe, ela saía 6 horas da manhã de casa
Ela vendia café naqueles carrinhos de feira, ela pegava de uma pessoa lá, porque lá tinha muita empresa de café, né? Então eles entregavam pra ela e ela ia de porta em porta. E eu ia junto. Eu tinha, quer ver? Eu tinha, acho que uns... Que eu me lembro, eu tinha uns 8 anos. E daí eu e minha mãe, nós era bem companheiro. Então a gente ia de um bairro pra outro. Às vezes fazia 5, 6, 7 bairros. Era 10 horas da noite, nós tava voltando embora. E eu não tenho mais a minha mãe, né? Minha mãe já faleceu faz 10 anos. E assim, eu queria muito que ela visse eu como vereador, sabe? Porque assim, eu prometi pra ela que eu ia mudar, que a minha vida não ia ser... meus filhos não iam passar pelo que eu passei. E que ela ia ter orgulho de mim. E que eu falava, mãe, eu falava, né? Coisa de criança, né? Eu vou crescer, eu vou ser rico e eu vou mudar a tua vida. Eu vou te dar uma casa. A gente já tinha uma casa da Coab, mas eu vou te dar uma casa grande, bonita. Você não vai precisar trabalhar, né? E assim, eu queria muito que ela pudesse, mas eu sei que onde ela tá, ela vai conseguir me ver. Vai sentir orgulho de mim. Que eu cheguei lá e o meu maior retorno que eu vou ter vai ser proporcionar o melhor para essas pessoas. Eu vou lutar, eu vou correr. Não estou falando isso só porque eu quero ganhar, não. Não é. Eu quero ganhar, eu vou ganhar porque eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa de Deus, que Ele me prometeu isso, que eu iria ajudar as pessoas. Eu ia ter para ajudar. Eu ia ter para dar, nem para emprestar seria. E o ter para dar, não tô falando só em financeiro. Eu falo amor, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu sou uma pessoa muito... Coração. Eu sou uma pessoa assim muito eu sou muito esquentadinho, sabe? Então assim, pra você... Eu sou uma pessoa assim que eu sou muito... eu tenho... Italiano. Não falo italiano. É que assim, eu tenho síndrome de borderline, né? Até tô fazendo tratamento, tudo. Por quê? Uma pessoa com síndrome de borderline, ela é muito explosiva. Ela é muito assim... Você fala uma coisa, ela não aceita uma negativa. E ela não aceita ser contrariado. Então, se você chegar com uma negativa pra ela e né, tentar contrariar ela, ela vai te dar uma resposta na lata, assim. Aí, às vezes, a resposta é grosseira, né? Então, assim, mas eu tô tentando me policiar, né? Eu tô assim, graças a Deus, na verdade, eu tô fazendo um tratamento, tomando um remédio, né? Pra tentar, mais pra ansiedade, né? Controlar a ansiedade. Porque isso você vai encontrar, né? Você vai ser contrariado, você vai encontrar os nãos. Sim. E isso é o que todo mundo espera, um equilíbrio, né? De qualquer líder em qualquer posicionamento, né? Principalmente quem está numa causa, né, grande igual essa. Então, e a tua mãe, o que ela tinha? Ela não queria casa, ela queria você. Não, por isso que ela te ensinou levando você junto. Né? Então, o maior ensino que a tua mãe deu foi assim, ó, olha o que eu estou fazendo. Temos dificuldades, estamos lutando. E com aquela luta dela, ela, né, trouxe você até hoje, né? E ela caminhou a caminhada que ela tinha que caminhar ali. Mas ela... Eu falo sempre, né, que os pais vão, mas eles vivem através dos exemplos que eles nos deixaram e dos ensinamentos. Assim, então é muito importante você ver aquele nível de valor, né? Não abandonou porque era 8 filhos, né? Sim, não. Nenhum. Então, ela trouxe todos, e essa é a força de uma mãe. E a mãe autista também tem essa força, né? Por isso que ela precisa ser apoiada, né? Mas nós estamos caminhando aqui pro final, né? Vamos fazer as considerações finais aí. Tá. Só recapitulando e já inserindo a pergunta, para você, o que seria aquele mandato que você falaria, cara, eu estou super satisfeito com o meu mandato, foi para isso que eu me candidatei, por isso que eu virei vereador. O que seria efetuado nesse seu mandato, deixa eu colocar assim, mandato dos sonhos? O que seria ele para você? Então, a realização, você fala, né? Isso, de maneira rápida, sucinta, só pra gente já tá direcionando. Seria conseguir criar esse instituto.
chegar lá e falar, eu consegui tudo o que eu quero. Eu sei que é um sonho bem grande, é uma coisa muito grande, porque assim, como eu falei, tem as dificuldades dos terapeutas, né? Dos TO. Neurologista é muito difícil conseguir, né? Porque tem que ter também um centro para fazer as ressonâncias magnéticas. São caro, eu entendo que é caro, mas assim, a minha maior realização é poder olhar e falar, eu consegui. Eu consegui e vai ter o instituto. Já tá tudo prontinho aqui na minha cabeça. Eu falo assim, eu acho que eu sou um pouco autista também, porque eu já tô programando como vai ser o meu instituto aqui, né? As salas, a parte da escola, né? E eu quero também poder ajudar as mães, porque assim, como a gente falou, o LOA ele demora até de 3 a 6 meses para elas conseguirem, né? E nesse tempo, eu vou correr atrás Dessa assistência. Dessa assistência, principalmente com os empresários, né? Então assim, e vou, cara, eu tô aqui pra brigar mesmo, né? E eu acho, meu nome, eu considero que é um nome muito forte, né? Que nem eu assisti um desenho esses dias que chamava O Príncipe do Egito, mas eu não me considero. Eu me considero mais um Moisés libertador, como fala, porque assim, o nome Moisés é um nome muito forte e eu já passei muitos problemas por causa disso, mas eu falo espiritualmente, né? Porque Moisés foi um grande líder, um grande incentivador, mas assim, ele tinha assim um ligamento com Deus muito forte. Porque Deus, ele falava com Miriam como face a face, ele né? falava com Arão e Miriam, mas com Moisés ele falava face a face, entendeu? Ele viu a glória de Deus. E quem dera, cara, A gente é uma fração daquilo lá. Sim, quem dera eu conseguir 1% da intimidade que ele teve com Deus, né? Eu oro todos os dias e eu falo, Senhor, eu quero 3 coisas. Eu comecei a orar assim, não só porque eu quero ganhar. Eu não falo que eu quero ganhar, eu vou ganhar. Entendeu? Eu já me sinto vereador, né? Então, eu falo assim, eu quero 3 coisas. Eu quero a sabedoria de Salomão, eu quero o coração de Davi e eu quero a presença do Senhor que teve Moisés. Porque assim, se eu conseguir essas 3 coisas, eu sei que eu vou chegar onde eu quiser chegar, eu vou chegar. Não onde eu puder. Entendeu? Porque eu acho que acima de tudo, a nossa realização de tudo não é só uma realização material, financeira ou profissional. Eu acho que, em primeiro lugar, a minha maior... Eu tenho uma luta muito grande espiritual. Eu tenho uma história muito grande. Eu quero futuramente... Eu tô orando a Deus para me escrever um livro da minha história, né? Porque, assim... Quando criança, não foi só fome que a gente passou. Então, assim, a gente tinha que fazer coisas, assim, que para poder comer. Poder dormir numa cama... Uma cama quentinha, aconchegante. Então, assim, tinha que fazer... Eu passei por coisas muito ruins. Mas que isso já é uma outra história, né? É pra um segundo episódio. Isso. Oi? É pra um segundo episódio, Isso, talvez. seria um segundo episódio. A contar a história de quem é o Moisés. A história do Moisés. Então, assim, mas eu peço pra Deus... Eu acho, assim, que... Em primeiro lugar, eu quero... Eu me vejo, assim, no primeiro degrau, espiritualmente. Eu tô orando muito, eu tô buscando muito a Deus. E eu quero esses 3 pilares. Eu falo pilares, que é a sabedoria de Salomão, coração de Davi, porque o Davi tinha um coração igual ao coração de Deus. E a liderança de Moisés, a presença de Deus na vida de Moisés. É muito lindo essas 3 histórias. Entendeu? Então, assim, a minha maior realização no final do meu mandato vai ser... Não falo assim pra como é que eu falo? Pra orgulho, né? Porque a gente não pode ter orgulho. Eu já fui orgulhoso, hoje não sou mais, assim, né?
Mas eu era orgulhoso, assim, de ter um bom emprego, né? Então, assim, era esse o orgulho que eu tinha. Mas eu quero poder, assim, as pessoas chegarem e falar obrigado pelo que você fez por mim, pelo meu filho, pelo meu esposo, pelo meu irmão, pelo meu sobrinho. Então, assim, a gratidão é muito mais facultativo do que qualquer outra coisa. É o respeito, não Isso! Chegar lá, assim, a pessoa falar assim, aquele ali é o cara. Aquele ali eu sei que se eu chegar lá, ele vai me ajudar. Entendeu? E eu tenho um coração muito mole, eu quero muito ajudar essas pessoas. E que nem eu falei, eu chegando, né? Chegando lá, ganhando, eu vou ter o meu gabinete aberto para receber todos. E vou estar na rua também. Porque assim, eu não quero parar por aqui. Né? Quero chegar a ser vereador, um deputado, ou até mesmo um prefeito da cidade, né? Eu sei que isso é um sonho, distante, né? Mas vamos lá, vamos subir um degrau de cada vez, né? Então eu penso assim, eu quero fazer minha história como vereador, né? Eu falo assim para os meus eleitores, eu falo assim, eu quero ser a tua voz lá dentro. Na verdade, eu não vou ser a tua voz, eu vou ser o teu grito. Eu falo bem alto, né? Então, aí parece que eu tô gritando. Baixou o volume, né? Mas eu falo assim, eu quero ser o teu grito lá dentro. Tá certo. Obrigado, Moisés. E mais uma pergunta, como que você está aceitando sugestões? Como que o pessoal entra em contato com você, com a sua equipe? Sim. Então, a gente tá aceitando. Quero muito ouvir as pessoas. Tem o meu Instagram, que é Educato Moisés, né? O editor vai colocar aí embaixo. Isso. E podem entrar lá, mandem mensagens. A partir de agora eu vou estar bem firme lá. O Rian já tá já se programando tudo certinho. Estamos fazendo uma agenda certinho para os horários de postar, né? Para as pessoas poderem ficar mais à parte. O que as pessoas tiverem dúvidas, né? E podem me mandar bastante opiniões. Que nem eu falei, eu sei muito pouco. Tudo que eu estudei, tudo que eu corri atrás, que eu me informei, que eu falei com profissionais, com pessoas de ONG. Então, assim, tudo que eu fiz é muito pouco, né? Do que eu pretendo saber, pretendo ter mais informação. Então, assim, conta a sua história, manda pra mim. Eu vou estar contando no Instagram. Podem mandar mensagem, eu vou estar, na medida do possível, vou estar respondendo todos. Meu Instagram tá logado no meu celular, do Rian, né? Da Cris também. Nós vamos estar nós três dando amparo, explicações, falando mais do meu projeto, que não para por aí, né? Tem um projeto também que eu quero fazer para as mulheres, né? Mas isso daí seria um segundo plano. A princípio, eu vou fazer o projeto para os neurodivergentes, né? Principalmente para os autistas, né? Meu projeto que eu vou dar mais atenção vai ser para os autistas, né? E então mandem sugestões, né? Mandem perguntas e fiquem à vontade, né? Se precisar, a gente passa o WhatsApp, né? Para poder conversar melhor, né? Então, assim, fiquem à vontade mesmo de mandarem, né? Fechou. E então, já agradecendo, obrigado a vocês dois. E o nosso podcast principalmente era focado em negócios, mas a gente como moradores, como residentes de São José, como empresários aqui, a gente não podia deixar passar esse mês sem a gente dar a voz para pessoas que a gente conhece, pessoas do bem. Então, não é o cerne principal do nosso podcast, do nosso projeto aqui, não é falar sobre política. E muito menos falarem, cara, vota no Moisés porque ele é o salvador da pátria pra vocês. Cara, é importante, todos nós somos cidadãos acima de empresários, todos nós, não necessariamente residentes em São José, né? Mas todos nós somos cidadãos e nós devemos olhar para pessoas de bem, pessoas que querem
fazer São José mais forte. A gente fala de São José porque a gente é de São José, então é normal a gente puxar a sardinha, mas, cara, coloque a mão na consciência aí, todo mundo que for votar. Fala, cara, essa pessoa tem os ideais parecidos com meus ideais, ela tem aquilo que eu acho que é necessário para ele ser um bom, querendo ou não, né, um representante do povo. Ele vai lutar pelas causas que eu preciso, ele vai lutar pelas causas que eu realmente sinto necessidade. Então, muito obrigado por todo mundo que está aí. Algum recadinho final, Rian? Bom, é só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, trocar uma ideia, até montar, né? Mais ideia. É isso, agradecimento mesmo. Então, fechou. Então, obrigado a todo mundo que viu a gente até agora. Então, continue sempre acompanhando a gente. Obrigado por mais um desses episódios, onde a gente sempre fala histórias de vidas, negócios e um pouquinho de política e insights valiosos para a vida de vocês. Então fique ligado que no próximo episódio a gente vai trazer um outro candidato a vereador, um cara que é mais bairro, e a gente acredita que também vai trazer talvez uma visão diferente, porque a gente já trouxe mais uma pessoa aqui que as causas dele são muito fortes, e dessa próxima a gente vai estar trazendo alguém que é mais bairro, não é aquele movimento para todo mundo. Então também são importantes, porque os bairros também precisam de suporte. Verdade. Então acompanha a gente, no próximo episódio a gente vai estar trazendo um cara top. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, e é isso.